Agora, eu só queria fazer duas menções aqui. Então, primeiro, o professor Scaff é uma pergunta para o deputado Alex, e outro é um pedido para o deputado Alex. Primeiro, ele mostrou que tem uma chance, talvez como envolve o poder dos estados e municípios, tem uma chance do negócio emperrar e não ser aprovado nenhuma das reformas, a não ser critério de simplificação aí, né? Mas eu queria saber qual é o sentimento seu como deputado lá nos bastidores do Congresso, se essa é uma hipótese viável, do negócio de não acontecer uma reforma e realmente ficar tudo como está, com uma simplificação. Então, eu acredito que ela vai acontecer sim, de qualquer forma. Todos os deputados de todos os partidos, é engraçado que não entra a discussão ideológica nessa reforma tributária. Então, na CCJ, a proposta PEC 45 do Baleia Rossi, passou com assim, tranquilidade. O único partido que foi contra, que foi o PSOL, e ele é contra, até contra a sombra deles mesmo, então não faz muita diferença. Mas não é que eles são contra a reforma, eles eram contra que a reforma ocorresse depois da Previdência, porque eles queriam ter mais caixa para gastar na Previdência e a gente já queria travar o buraco negro que drena de recursos da Previdência para depois fazer o da tributária. Agora, vai ter uma discussão entre estados, principalmente estados e alguns municípios, mas a questão acho que é mais o secretário da Fazenda. Mas todos eles têm, assim, unânime, no encontro até que foi feito recentemente com os 27 secretários da Fazenda, que o ICMS está falido. Não é mais uma base tributável. Não tem jeito. Ele está esgotado, ele está cheio de furos que drenam e que perdem todas as cargas tributárias. Mesmo a questão da substituição tributária, muito bem falado. Acho que nem sei se todo mundo entende essa questão da substituição tributária, mas é uma bola de cristal, uma mãe de Iná que o Estado tem, e ele vai supondo o lucro de cada etapa e quantas etapas tem, traz a valor presente e manda o fabricante pagar isso. Quer dizer, ele precisa ter recursos, capital de giro para poder pagar tributos. Então, é unânime. Então, na questão ideológica, todos os deputados lá concordam que a reforma tributária tem que passar. Os secretários da Fazenda também concordam. E mesmo que ocorra, eu acho que a discussão vai ser mais dos setores. Setor de serviço, muito bem falado, que é um setor que hoje, em relação à indústria, paga menos tributos e que, obviamente, nessa neutralidade, assim, ou seja, não vai aumentar a carga, também não vai diminuir, mas vai ter uma reorganização. E aí tem um sentimento dentro dos setores que serviço pagaria mais tributo. Por isso que vem a ideia de fazer a desoneração da folha para compensar, porque serviço, inclusive, é mão de obra intensiva, então, teoricamente, teria uma compensação. É uma das propostas que são razoáveis. Também e vai fazer parte da conversa, que, eventualmente, alguns setores têm uma alíquota mais baixa, como acontece na Europa. A Europa não é uma alíquota única, tem 2, 3 alíquotas. Na Índia, eles têm 5 alíquotas. Então, educação e saúde, será que vai pagar 25% sobre o valor agregado? Num setor que é B2C, quer dizer, quem produz o hospital já está tratando do cliente dele imediatamente, não tem fases. Eventualmente, uma carga mais baixa para esses setores também, para não ficar onerando a saúde. Mas aí entra outra discussão. Quem que compra saúde de fato? Quem que compra educação de fato? Não é pobre. O pobre não tem condição. Então, seria uma menor tributação para aqueles que têm mais recursos. Aí vem aquela discussão da regressividade. Para ser mais objetivo, não responder tanto a tua pergunta, mas eu acho que passa. E, de qualquer jeito, e aí está o recado do Paulo Guedes, é o seguinte: se vocês não se entenderem fazendo a união de todos os tributos, né, federais, estaduais e municipais, nós vamos fazer o nosso e vocês vêm atrás, que é o que aconteceu com a Previdência. Se começar com muita guerrinha, muita disputinha de vaidades, de eu vou perder o meu, vou perder o seu, ele vai fazer o federal e pronto, acabou. E aí, só para responder uma questão dos 50 anos da transição, 50 anos é a transição entre a origem para o destino nos estados. Nós, pagadores de tributos, não vamos perceber isso. E é para dar segurança para esses estados que eventualmente vão perder ou ganhar. Então, em 50 anos teria diluição.
A transição para nós, pagadores de tributo, é de 10 anos, sendo que o primeiro é, na verdade, só para poder regulamentar, o segundo é para calibrar e os outros 8 anos é que seria a transição. Também gostaria que fosse mais curto, mas eu entendo que a economia se organizou de uma certa forma que agora nós temos que desarmar essa bomba. Então, Milton, a reforma vai acontecer. Vai acontecer. Nós temos um grupo decidido e não é uma discussão ideológica como foi da Previdência, agora é economia e precisamos entregar empregos. O Guilherme Campos quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Aproveitar a minha experiência de parlamento. Eu fico aqui muito satisfeito com a participação do Alexis, que é empresário como todos nós aqui. Quanto mais empresário puder estar participando do processo político, melhor. É a experiência de quem paga a conta. Quem paga a conta está aqui, não é quem está lá dentro. É conceito básico isso. Eu queria compactuar e partilhar do seu otimismo, Alexis, que eu tinha quando eu entrei. Não, eu tenho que passar a experiência. Para que você não incida nos mesmos erros que eu incidi. Eu achei que podia contribuir no processo tributário. Apresentei uma PEC, a PEC 136, 2007, que proibia a criação de novos impostos enquanto a reforma tributária não acontecesse. A PEC está lá, está bonitinha lá, está viva, mas não acontece. Apresentei um projeto diminuindo o período de decadência de impostos. Decadência de impostos é o quanto tempo o fisco pode questionar aquele lançamento. De 5 para 2 anos. O fisco matou. Apresentei um projeto proibindo os fiscos de te obrigar na compra de equipamentos e soluções sem que você pudesse compensar esse gasto dos impostos futuros. Matou. Apresentei um projeto que aquela empresa que estivesse inclusa no SPED estava livre da substituição tributária. O fisco foi lá e matou. Várias iniciativas como essas aconteceram e não iam para frente porque o fisco é diligente, é competente. Se existe alguém que é competente no Brasil, é o fisco. É a guarda pretoriana da República. É verdade. Todos muito bem formados. Todos, sem distinção. E quando a gente discute reforma tributária, a gente tem que discutir tendo uma coisa na cabeça. Quem quer abrir mão de dinheiro e poder? Quem quer abrir mão de dinheiro e poder? Só. E quando você colocou a questão do sangue, o único sangue que está em jogo aqui é do contribuinte. O que se discute é como vai cobrar e como vai dividir. Ninguém está preocupado se vai diminuir a carga. Boto para reflexão essa questão da discussão com o contribuinte, a questão da carga, para deixar em patamares que todos nós aqui temos na cabeça a respeito do valor do IVA, do IBS, é de cima para baixo, é de baixo para cima, é por dentro ou é por fora? Traduzindo isso, lá fora, você comprou por 100, o IVA 10 é 110. Aqui no Brasil, comprou por 100, é 90. 10 está embutido. Só para deixar claro, eu sei que as pessoas não têm claro na cabeça, achando que o IVA é todo ele de baixo para cima. Não é. É de cima para baixo, que dá um valor muito maior. Muito maior. Só para equalizar. Em nenhuma das propostas, tanto do Baleia quanto do Raul, a questão de prescrição e decadência é abordada. Para nosso desespero e para a alegria dos advogados. É verdade, para nosso desespero, que quem paga a conta somos nós, e a alegria dos advogados que navegam em cima desse oceano de discussão. Eu fui o único caso que posso falar isso que eu vou falar para vocês. Vocês se lembram de um movimento que houve há
alguns anos, uns 15 anos atrás, o de olho no imposto, aquele movimento que era para colocar na nota fiscal destacado, quanto tem imposto naquela nota? Sim. Bom, eu participei enquanto presidente de entidade, associação comercial, na coleta de assinaturas. Tive a oportunidade de apresentar no Congresso junto com todos aqueles que coletaram as assinaturas. Quem recebeu foi então presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele apresentou o projeto, correu no Senado, foi aprovado. Tive a felicidade de me eleger deputado federal. Fui relator do projeto na Comissão de Finanças e Tributação. Foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. Tive a oportunidade, enquanto líder partidário do PSD, meu partido, fazer o pedido de urgência para que o projeto fosse a plenário. Houve um acordo de todos os líderes, o projeto foi para plenário e foi aprovado. Lindo, maravilhoso. Está aprovado, está lá. Qual que é o meu desespero? Não consegue calcular na ponta quanto que é o valor aproximado. Não consegue. A Receita não aceita. O que se usava como parâmetro era o IBPT, Instituto de Pesquisas do Paraná, de Pesquisas Tributárias. Não aceitaram. E isentava a micro e pequena empresa. Por quê? No Brasil não consegue achar o valor dos impostos. Não consegue. Eu me senti um cara enganado comigo mesmo, pelo meu otimismo que isso pudesse estar ajudando na hora de colocar a público quanto que tem de imposto em cada transação. Vejo com muita preocupação a velocidade com que correu o projeto do Baleia, que é de iniciativa de Bernardo Api. Ao longo de minha vida parlamentar, nunca vi um projeto sobre reforma tributária correr tão rapidamente. Nunca, nunca. Me dá um medo isso daí. Me dá um medo. O deputado Rauli é um deputado extremamente conceituado dentro da Câmara. Foi secretário da Fazenda do Paraná por duas vezes. Veio do Senado para a Câmara. As duas vão se encontrar. Que vocês tenham aí o bom senso de fazer dessas duas propostas uma proposta que o Brasil possa adotar. Boa sorte para vocês. Boa sorte. Nós somos otimistas, né? Vocês torcendo para a Ponte Preta. Torcer para a Ponte Preta não é fácil. Boa sorte, mas não vai ser fácil. Só fazendo um comparativo, para encerrar. A reforma da Previdência está para a regra de 3, assim como a reforma tributária está para as equações de eletromagnetismo de Maxwell. É completamente diferente. É completamente diferente. Completamente diferente. Então, boa sorte. Cuida da gente lá, Alexis. Então, obrigado. Muito boa a intervenção do Guilherme Campos. Que ele citou o caso do imposto por fora por dentro, os 25%, se não for por fora e for por dentro, é 33%, na verdade. E esse apelo cuida da gente, é isso que eu ia fazer o pedido. Então, é para o Alex mesmo. Porque o professor Scaff mostrou lá que o imposto, quando for para comércio, vai ser o integral, mas para operações financeiras, para operações financeiras, não. Mas nós somos aquele patinho feio, que nós somos considerados como comércio, que nós estamos comprando títulos. Então, e por isso nós temos aquele diferencial que os bancos pagam 4,65 e nós pagamos 9,25. Então, nessa reforma, nós precisamos dar um jeito de acertar essa distorção. E queremos pedir tua ajuda, parece que ainda está em tempo de emendas, se for o caso, para a gente incluir, tá? É isso daí, obrigado. Eu só queria responder o Roberto Campos. Roberto Campos, já estou tímido. Guilherme, uma característica do empresário, e você tem essa característica, e vários de nós temos essa característica assim, é que não sabendo que era impossível, a gente vai lá e fez. Porque se você acha que é impossível o teu negócio, você já nem começa. E nós não acreditamos que o impossível faz parte do nosso vocabulário. Roberto Campos dizia que todo otimista é mal informado.
Por isso eu estou me informando bastante para saber as brigas que nós vamos ter que enfrentar lá. Parabéns pelas tuas proposições, viu, Guilherme? Exatamente por isso que eu falo que faz falta mais deputados com essa iniciativa para poder defender o cidadão contra o Estado. O que está acontecendo hoje, está nas mídias, então não é novidade que eu estou falando, a Receita Federal está com um grande problema interno. Com os novos secretários que chegaram lá, há uma insubordinação direta lá dentro e ninguém quer se mexer. O E-Social é um caso típico do que está acontecendo lá dentro, que estava lá dentro, uma briga tremenda. Marcos Cintra tem que resolver a questão, porque eles se sentem num poder paralelo. Eles, obviamente, estão cuidando do caixa do Brasil, dos recursos, então há realmente uma equipe muito competente lá dentro, mas nós estamos mudando. Não pode ser que essa Receita Federal fique achando que ela vai estar num poder paralelo, isolada, fazendo o que quer. Existem novas diretrizes, existe a reforma tributária necessária, e quando vamos falar de tributos, não é só a arrecadação que conta, não. Tem que contar o que o pagador de imposto passa e a dificuldade que ele tem. Porque é muito fácil falar, olha, tem mais aqui uma obrigação, faz aí mais uma linha de programação no teu sistema tributário brasileiro. Eu vou falar uma coisa que estamos falando agora há pouco, o pessoal da SAP estava comentando comigo. No sistema tributário brasileiro, eles têm 20 mil linhas para programar só para poder pagar. SAP, as outras empresas aí. O mesmo SAP na Alemanha tem 50. E as 20 mil brasileiras estão o tempo todo modificando, porque muda o tempo todo as regras do jogo. É insano isso. Isso é custo. Isso vai parar no preço do produto. Então, Roberto, o Roberto Nova, Guilherme, que eu estou chamando de Roberto Campos. Guilherme, temos que acreditar. Sabe, não dá. Pode ser que nos últimos 4 anos a gente chegue lá, não conseguiu, mas lutamos que nem você lutou para esse monte de proposição. Você não tem a gente para poder lutar lá, quem que vai estar defendendo por nosso sistema produtivo? Então, vamos eleger mais gente do setor produtivo que entende a realidade para poder tomar conta daquilo e fazer o Congresso trabalhar a favor. Mas eu sinto que existe um sentimento comum. É verdade que muitos deputados não entendem na matéria tributária, não sabem onde estão os tributos, o que vai acontecer. Mas todos têm o sentimento de que é popular e de que aquilo gera emprego. E não estamos falando só de grandes empresários, estamos falando do micro, pequeno, está cansado, ele não sabe o que paga muito. Nós temos que limpar. Só para fechar, só vai reduzir a carga tributária quando a gente fizer uma outra reforma, que é a reforma administrativa do Estado brasileiro. Do jeito que está, não é na tributária que se faz isso. A redução de custo acontece em outra. Portanto, essa reforma, de fato, ela não vem para reduzir carga tributária, mesmo porque a carga tributária brasileira é do tamanho do Estado, mais um déficit de 140 bilhões por ano. Então, vamos ser francos, papo de falar que vai reduzir carga tributária nessa reforma é populismo puro. A reforma só vai acontecer, quando muito bem dito pelo professor, reduzir o custo do Estado, que é na reforma administrativa.